E a OpenAI juntou o Codex e o ChatGPT no Mac, imagino que no Windows também. Não sei o que vocês estão achando aí. Já tinha rumores de que isso poderia acontecer e eu estava muito na dúvida assim, se eu acho que seria legal ou não. A minha maior preocupação de juntar era eles juntarem o limite, né? Porque eu tenho uma assinatura Plus e o limite do Codex, ele é fácil de consumir nessa assinatura, né? Já o ChatGPT não, é quase infinito no Plus, pelo menos para mim. Então, o meu medo de juntar era perder esse meio que infinito do ChatGPT, mas eles juntaram malemar, né? Juntaram no mesmo aplicativo. Eu atualizei o Codex, ele avisou que ia juntar, né? Deletou o Codex e instalou meio que colou em cima o Codex do ChatGPT. E aí ficou aqui o aplicativo ChatGPT, você pode até escolher o ícone, e ficou tudo numa coisa só, que é basicamente o Codex, né? Então, assim, para quem não usava o Codex e vai instalar isso aqui, vai assustar, né? Vai sentir falta. Cadê meu chat GPT de volta? Pela bagunça, assim, né? Eu achei que ficou um pouco mal organizado. Apesar de eu achar que o caminho é esse, porque só ficar falando com chatbot é muito básico, né? Você quer um agente que faça as coisas, que mexa no seu computador e tal. Só que o Codex já está ficando um pouquinho complicado demais, na minha opinião, para usuários comuns, né? Então, fico um pouco em dúvida, assim, eu achei que tem várias escolhas que eles fizeram aqui que eu não concordei. Aí aconteceu uma coisa estranha. De vez em quando eu vou no site do ChatGPT para usar o ChatGPT normal, né? Que às vezes eu prefiro, embora ele tenha no Codex aqui de uma maneira muito esquisita, ele abre tipo uma janelinha no canto aqui, né? Falta algumas opções. Eu gosto muito da parte de ouvir o texto, né? Às vezes ele dá uma resposta gigantesca, eu ponho para ouvir e fico só ouvindo, e às vezes até olhando outra coisa e tal. E aqui não tem e tal. Então, às vezes eu abro o site do ChatGPT, escrevi lá e fechei o site e deixei ele processando alguma coisa lá que nem lembro o que que era. E aí, de repente, veio no meu Mac uma notificação de que a resposta tinha sido concluída. Aí eu cliquei. Em vez de ele abrir no Codex, que é o novo aplicativo, ele abriu um ChatGPT Classic aqui, que eu nem tinha instalado, que aparentemente ele não desinstalou nenhum dos dois, ele manteve os dois instalados, só mudou o nome de Codex para ChatGPT e unificou esses dois aqui, mas ainda existe escondido um ChatGPT Classic que só apareceu para mim por causa da notificação. Aí eu cliquei na notificação, ele abriu exatamente o ChatGPT antigo, e enfim, e tá aqui, por enquanto eu até deixei os dois no dock aqui para mim testar, né? O que eu vou fazer da vida aqui. Mas assim, tá muito confuso, sabe? Eu acho que eu simplificaria muitas coisas aqui. Eles lá em cima tem uma abinha para você escolher entre ChatGPT Work e Codex, né? Eu já acho isso um erro. Eu já acho que e eles estão até cogitando, eu vi alguns tweets lá no X que eles estão cogitando até ter uma terceira, que seria Chat, Work e Codex, que é exatamente o que o Cloud Code faz, né? O aplicativo do Cloud para desktop no Mac faz. Já é melhor do que tal a bagunça de hoje. Mas eu acho que o futuro não é esse, sabe? O futuro não é ficar subdividindo tudo. Você precisa unificar as coisas. Eu chamaria só de ChatGPT, eu teria um aplicativo só, eu não separaria o que é chats de tarefas. Eu acho que você pode juntar essas duas coisas, né? É que como eles começaram separado, fica difícil juntar, principalmente por conta dos limites lá, que cada um conta de um jeito, né? Mas eu acho que o futuro é juntar tudo e o chat GPT que reconheça, sabe? Se você está só fazendo uma pergunta para ele, ele mantém uma interface básica de chat. Se você pedir para ele alterar alguma coisa no seu computador, ele entra lá no modo do computador e altera. Se você pedir para ele criar um programa, você adiciona uma pasta lá na mesma conversa e ele que mostra as interfaces de código para usuários avançados. Eu acho que ele precisa ser um pouco mais assim unificado e inteligente de saber o que mostrar, sabe? Conforme você vai fazendo determinadas tarefas, ele mostra ali do lado as ferramentas relacionadas a isso, né?
eu sou meio contra ficar fragmentando tudo. E também muitas opções aqui em cima. Tem agendamentos, plugins. Aí você clica em plugins, dentro de plugins tem habilidades. E também tem aquele lance dos GPTs antigos, né? Que, que nem tem no aplicativo aqui, você tem que entrar no site. O modo de voz só tem no site, não tem aqui. Né? Aí, continuando aqui, tem sites, que aliás é uma ferramenta incrível, né? Principalmente para quem não é programador. Porque para quem é programador também é incrível, mas a pessoa já sabe fazer isso facilmente, né? Você quer fazer um protótipo de um site, de um sisteminha, você tem uma empresa e você quer desenvolver um sisteminha rapidinho, para um programador ter um servidor, banco de dados, tudo isso é básico até, nem tanto, mas é. Agora aqui ele faz tudo para você. Você pede para ele fazer o sistema, ele já fazia o sistema, mas agora ele ainda hospeda, cria um domínio lá, embora feio, genérico, tá ótimo, né? E tem banco de dados, tem arquivos, muito legal mesmo. Só que assim, do jeito que tá aqui, uma aba, você clica, tá escrito sites. E aí, muito confusa essa interface. Ainda não há sites, criaram um novo site. Eu fico imaginando uma pessoa que, tipo assim, não lê nada sobre IA, não vê Twitter, e cai, o chat GPT da pessoa virou isso aqui. É muito estranho, né? Aqui tem pull requests, mas aqui já é da versão Codex. Se eu mudar pro work, ele some essa parte do Git aqui. Mas também só isso, né? Assim, tá vendo? Você muda uma aba e ele altera muito pouca coisa. Lógico, a hora que você for trabalhando, aparece outras coisas aqui que ele não vai mostrar. Mas sei lá, acho confuso. A questão dos patches lá, que parecia uma boa ideia, eu não consegui, assim, ver muito benefício. Talvez para pessoas que são muito multitarefa, que ficam fazendo um monte de coisa e tal, esse monte de ferramenta, assim, super avançada, talvez a pessoa consiga se adaptar, mas eu acho que, cara, a inteligência artificial não é isso. A inteligência artificial é você conversar com ela e ela fazer tudo para você. A complexidade tem que estar toda do lado dela e não você gerenciando esse monte de menus, abas, chats, projetos, tarefas. Então eu acho que não é bem. Eu acho que eles sabem disso e eles estão caminhando para isso. Não é que eles estão. Eles só estão assim, batendo cabeça de como fazer, como trocar a roda do caminhão com ele andando, né? E isso é difícil mesmo, não vou dizer que eu faria muito melhor. Outra coisa confusa é essa questão dos usos, né? Que você tinha um limite de 5 horas e um limite semanal, conforme o seu plano. Isso já é uma coisa muito obscura, assim, porque você não sabe de verdade quanto é o seu limite, quantos tokens. Isso, assim, você tem que ir vendo a porcentagem cair e ir sentindo, né? Eles podem até mudar o dimensionamento disso conforme o uso deles lá. Então, isso já é confuso por si só, já era antes. Isso eu estou falando do limite do Codex, porque o ChatGPT ainda tem outro limite também, você não sabe muito bem como que funciona esse limite. Mas esse do Codex, que agora é do Work também, aí eles começaram a te dar, a fazer resets, né? Então, conseguimos 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões de usuários, faz um reset aí. Só que aí as pessoas começaram a reclamar, porque, tipo assim, pô, você tá me dando um reset na hora errada, porque, tipo assim, eu acabei de ter um reset natural semanal aqui, eu ia começar a trabalhar, aí se deu outro reset, eu perdi esse reset, porque eu já tava com quase 100%. Então, eles criaram a opção de acumular resets, né, do limite do uso aqui. E aí, beleza, legal a princípio, né, muito bom, aliás, só que virou uma nova coisa para você gerenciar, né? Ele não é automático, você tem que vir aqui clicar em redefinir. Agora ainda eles dão data porque era 30 dias, mas ninguém sabia. Agora eles avisam aqui as datas. Você pode queimar um reset com a validade lá na frente e deixar um que vai vencer amanhã. Tipo assim, é você que toma essa decisão em qual reset você vai fazer. Eu tava com um reset para um dia, né? Ontem, antes de ontem, algo assim. E aí eu falei assim, não, vou deixando para mim usando aqui. A hora que eu terminar de trabalhar, eu dou reset para no dia seguinte eu estar zerado, né?
E comecei a trabalhar e o reset venceu, porque não tinha hora, só tinha o dia. E aí eu perdi aquele reset, se eu tivesse dado, enfim, teria ganhado só que assim, tá sobrando pra mim, tanto faz, sabe? Eu não tô usando tanto assim. E também tinha um limite semanal e de 5 horas, tiraram de 5 horas, deixaram só o semanal, o que é bom por um lado, porque você pode aproveitar melhor. Então, tipo, hoje eu vou queimar muito token aqui, eu não preciso ficar parando nesses limites de 5 horas, esperando, nem nada. Então, para testar é muito bom, principalmente quando você tem um monte de reset acumulado aqui, é ótimo. Só que se acabar os seus resets e acabar o seu limite, você vai levar uma semana para ter outro reset, né? Mas eu acho que é interessante, até porque até para eles te empurra para um plano mais caro se isso acontecer, né? Embora tá difícil de acontecer, porque é um reset quase todo dia aqui, né? Tá meio infinito assim o Codex. E eu acho que esse é o grande diferencial pro Cloud Code, porque lá tem gente que até acha que os modelos são melhores. Acho que isso é meio subjetivo, depende muito de para quê, sabe? Eu acho que o, os modelos da OpenAI são mais eficientes, são mais rápidos em geral, e os modelos do cloud acho que são um pouquinho mais inteligentes e a semântica é melhor, né? A conversa, assim, parece mais que você está falando com uma pessoa e menos com uma IA, um robô. Mas eu acho que eles estão se aproximando muito rapidamente, assim. Eu acho que cada vez mais o Codex está fazendo mais sentido por uma questão de ser muito mais barato e ter um uso muito mais maior. E eu acho que a ferramenta Codex é melhor que o Cloud Code. Por mais que algumas pessoas achem que ele programa melhor e tal, mas ele é mais específico. Eu acho que tem outras ferramentas aqui no Codex mais amplas, assim, que sei lá, isso é um pouco subjetivo, assim, não vou entrar muito nisso porque cada um pensa uma coisa, né? Eu já assinei os dois, fico meio que intercalando, mas eu acabo usando bem mais o Codex na prática, assim, acho que encaixou melhor. Usar pelo celular é simplesmente incrível, sabe? Agora não é mais Codex lá no celular, é remote, né? Então confundiu algumas pessoas, eu vi que não acharam que tinha sumido, mas tá lá e é incrível. Tipo assim, a produtividade aumenta muito, né? Você põe para rodar uma coisa pesada aqui, vai almoçar, aí depois do almoço você vai sentar um pouco, descansar um pouco ali, você dá uma olhada, né? Se precisar, faça uns testes agora, rode alguma outra coisa ali. Em 1 minuto ali você põe para rodar de novo, quando você volta já executou, então assim, sensacional, sabe? Acho que essa foi uma das maiores revoluções e você pode controlar o seu computador pelo celular, né? Porque como ele tem o uso do computador, por exemplo, ontem à noite, acho que foi, eu tava vendo o feed do Twitter, assim, e vi um modelo lá que eu queria testar. Falei, pô, interessante esse modelo aqui, bem leve e tal, inteligente. Eu falei para ele, tipo, né, pega no meu computador aqui, abre o LM Studio, baixa esse modelo, roda, testa, compara com os que eu tenho lá, vê velocidade, inteligência e tal. E ele testou para mim e eu vi que o modelo não era tão bom assim, sabe? Então, tipo assim, se eu tivesse que fazer isso no dia seguinte, baixar tudo, testar, eu ia perder 1 hora fácil fazendo isso, coisa que eu só pedi para ele fazer, né? Geralmente eu tiro um print, encaminho, falo, ó, faz o teste aí. Ele até demora alguns minutos, mas eu continuei navegando pelo feed lá. E, enfim, quando voltou, ele trouxe os resultados, comparações e tal, para fazer esse tipo de teste, análise de dados, olhar banco de dados, estatística, né? Você tem um sistema, aí você quer ver conversão, essas coisas, ele é muito bom para isso, assim. E não precisa do maior modelo. É que agora, como tem 1 milhão de resets aqui, eu só estou usando o Sol, né? O modelo mais potente. Mas esse tipo de coisa, às vezes é até legal você usar um modelo mais leve, tipo um Luna, que além de você economizar muito, você é mais rápido, né? E ele vai fazer igual. Tipo, são coisas simples para esse tipo de modelo. Então, assim, tem muita coisa para melhorar, mas já andaram muito, assim, tipo, já fizeram muita coisa, tá muito legal. E vamos ir falando aí.